Olá, se você está aqui é porque provavelmente já começou a ouvir falar com mais frequência sobre essa tal de psicologia baseada em evidências ou prática baseada em evidências em psicologia. E quanto mais esse termo aparece, mais confusão parece surgir junto, né? Há quem diga que é a mesma coisa que TCC, terapia cognitivo-comportamental, outros juram que é só seguir protocolo pronto, como se todos os pacientes fossem iguais, e que, por isso, a PBE ignora a subjetividade, que apaga o contexto do paciente, que transforma a clínica num atendimento mecânico. Pois bem, foi exatamente por isso que eu resolvi criar essa série de vídeos sobre PBE aqui no canal Evolic. E nós vamos começar a organizar essa bagunça. Não com a pretensão de esgotar tudo, obviamente, porque os mitos, as distorções, os equívocos são muitos e a gente ainda vai falar mais sobre eles em outras oportunidades. E já fica a dica aqui, continue nos acompanhando para saber tudo o que está vindo por aí. Mas pelo menos para a gente começar do início, entender de forma clara o que a psicologia baseada em evidências é e, principalmente, o que ela não é. Bem, esse conceito de psicologia baseada em evidências não surgiu do nada, obviamente, nem de um modismo recente. Na verdade, é um resultado de um longo processo histórico de discussões dentro da psicologia. Algumas discussões que aconteceram entre abordagens teóricas, sobre diferenças metodológicas, divergências conceituais e, claro, tensões entre aquilo que estava sendo praticado apenas por uma tradição e aquilo que estava sendo praticado com base em evidências científicas. E aí, depois de inúmeras discussões, a Associação de Psicologia Americana conseguiu chegar a uma proposta de definição mais clara. E aqui vai do jeito que foi formulado oficialmente. A prática baseada em evidências em psicologia é um processo de tomada de decisão clínica individualizada que ocorre por meio da integração de três pilares que são essenciais. Primeiro, a melhor evidência científica disponível. Segundo, a perícia clínica do profissional. E terceiro, as características, a cultura, a preferência, enfim, as particularidades do paciente. Então, resumidamente, é isso. Não é uma fórmula mágica, mas também não é simplesmente cada um fazendo do jeito que bem entende, tirando intervenções, sabe-se lá de onde. A grande questão da PBE está justamente aí, em reconhecer que nenhum desses pilares sozinho é suficiente. Não é só a evidência, não é só a experiência clínica e também não é só a preferência do paciente. É uma articulação, uma integração crítica desses três pilares que deve sustentar as decisões dentro da prática psicológica. E eu vou te explicar agora a respeito de cada um desses três pilares. O primeiro pilar, como eu já disse, é a melhor evidência disponível. Quando a gente fala em evidência aqui, a gente não está se referindo a uma simples opinião bem argumentada, nem aquilo que funcionou com o paciente que eu atendi, aquilo que eu vejo que funciona no meu consultório. A gente está falando de dados empíricos produzidos por meio de pesquisa sistemática e controlada, ou seja, resultados de pesquisas que seguem critérios rigorosos, com métodos bem definidos, análise crítica de vieses, níveis de confiabilidade que possam ser avaliados, e é justamente por isso que nem toda evidência científica tem o mesmo peso. Existe o que a gente chama de hierarquia de evidências, que ajuda a entender o grau de credibilidade de cada tipo de estudo. Não é a mesma coisa ler um relato de caso e uma revisão sistemática com meta-análise. E ainda assim, não significa que toda meta-análise seja automaticamente confiável ou aplicável a qualquer situação clínica. Ambos são evidência, mas nem de longe tem o mesmo peso quando o assunto é tomar decisões clínicas. Uma coisa é você descrever o que aconteceu num caso específico e outra, bem diferente, é reunir dados obtidos por meio de métodos controlados e replicáveis,
com análises rigorosas que nos permitam estimar com mais confiança os efeitos de uma intervenção. Mas é importante reforçar que não se trata apenas do tipo de estudo. Não basta ser uma revisão sistemática ou uma meta-análise para que a evidência seja automaticamente considerada forte. Uma meta-análise mal conduzida, com critérios de inclusão frágeis, dados de baixa qualidade, muitos vieses, pode gerar também conclusões enganosas. Ou seja, o desenho do estudo importa sim, mas o rigor com que ele foi feito importa ainda mais. E, no fundo, simplificando, a ideia é basicamente essa. Quanto mais confiável a evidência, maior a probabilidade de benefício para o paciente e menor o risco de causar um prejuízo sem perceber. O segundo pilar, que é a perícia clínica, é onde entra a experiência, mas não no sentido simplista de tempo de estrada, de você já ter atendido muitos pacientes. Perícia clínica diz respeito a um repertório especializado que o profissional desenvolve ao longo da formação acadêmica, das supervisões, da prática contínua, do contato com a literatura, tanto teórica quanto empírica, e envolve, por exemplo, ele saber formular casos de forma individualizada, saber monitorar o progresso do paciente com base em indicadores, planejar e adaptar intervenções, desenvolver uma boa aliança terapêutica, analisar diferenças individuais e culturais, se comunicar com outros profissionais envolvidos no caso, e algo que é fundamental, que é avaliar criticamente a relevância das evidências para cada contexto clínico específico. E tudo está muito longe de ser sinônimo de fazer o que o coração manda, de fazer o que a intuição diz, de escolher de acordo com o que eu prefiro, com o que eu tenho mais afinidade. A intuição pode surgir, sim, na clínica, e em alguns momentos pode até sinalizar hipóteses úteis. Nós também fazemos uso da intuição, mas ela não é o suficiente para conduzir um processo terapêutico. A intuição está muito sujeita a vieses, memórias distorcidas, e confiar apenas nela, ainda que com boas intenções, pode levar a decisões frágeis, baseadas mais em impressão pessoal do que em um fundamento consistente. E agora vamos ao terceiro pilar: características, cultura, preferências, enfim, particularidades do paciente. Esse terceiro pilar talvez seja o mais ignorado naquelas críticas superficiais que aparecem por aí a respeito da PBE. E é justamente esse pilar que trata da subjetividade do paciente, que tanto falam que a PBE ignora. Quando alguém diz que a PBE não considera o indivíduo, o contexto, a cultura, geralmente está partindo de uma visão bastante distorcida do que esse modelo propõe. A verdade é que a PBE reconhece, sim, desde a sua definição, lembra que eu já falei dos 3 pilares, que a tomada de decisão clínica precisa levar em conta tudo isso: objetivos, valores, crenças, contexto sociocultural, estado clínico do paciente. Ou seja, o paciente não é apenas um detalhe da equação, ele é uma parte ativa do processo. Mas, atenção, porque isso não significa que o terapeuta deve simplesmente acatar tudo que o paciente deseja. Esse tipo de postura pode até ser mesmo bastante antiética, além de ineficaz. Mas a proposta é outra. O paciente tem o direito de compreender o que está sendo proposto, quais são os possíveis benefícios e riscos e quais são as alternativas existentes. E ele, claro, tem o direito de dizer não, de fazer escolhas, mesmo que o terapeuta não concorde com essas escolhas. Então, cabe ao profissional apresentar as evidências disponíveis, explicar com clareza os procedimentos sugeridos, envolver o paciente em uma tomada de decisão compartilhada, que seja respeitosa e colaborativa. E, no final das contas, esse pilar reforça uma ideia que é central da PBE, que a atuação clínica deve ser personalizada, individualizada, mas não, obviamente, de forma improvisada. Ela deve ser individualizada com critério, com responsabilidade, com ética.
Agora que você já tem uma visão mais clara do que é de fato a PBE e do que ela propõe com a integração desses 3 pilares que são igualmente importantes, acho que a gente já pode avançar um pouco mais, porque entender o que é a PBE já ajuda bastante, mas entender o que ela não é igualmente necessário. Principalmente quando a gente vê tanta ideia equivocada circulando por aí, nas redes sociais, conversas de corredor e, infelizmente, em algumas salas de aula. Hoje eu vou comentar 3 desses equívocos, desses mitos mais comuns, mas eu já adianto que existem muitos outros e a gente ainda vai ter a oportunidade de conversar mais sobre isso depois. Então vamos ao mito 1, o primeiro dos grandes equívocos sobre a PBE. A PBE ignora a subjetividade do paciente e aplica receita de bolo. Esse talvez seja o mito mais repetido de todos. E, ironicamente, é o que a PBE mais claramente vai contra. Na verdade, ela é oposta a essa aplicação mecânica de protocolos. Lembra, de novo, dos 3 pilares que eu falei? Pois é, você não atua dentro da PBE se não considerar o pilar do contexto e a individualidade do paciente. Isso aí já está mais do que esclarecido. E muito menos ela promove uma rigidez na clínica. Pelo contrário, ela propõe que se escolha a intervenção levando em consideração não apenas as evidências disponíveis e a perícia do profissional, mas também todas essas particularidades, como eu já disse. Ou seja, a subjetividade do paciente não é ignorada, essa acusação não faz o menor sentido, muito pelo contrário, essa individualização é parte essencial do processo de decisão clínica. Agora, é claro que também ela não é romantizada. Não basta você considerar o que o paciente sente, acolher o paciente, se isso não estiver articulado com um raciocínio clínico bem estruturado. Não é simplesmente você dizer que está respeitando a subjetividade e não propor uma intervenção contextualizada, integrada, pensada com critério, sem usar esse respeito à subjetividade como uma justificativa para fazer qualquer coisa simplesmente porque você quer, porque você prefere. Então, se alguém está aplicando técnicas de forma aleatória, de forma cega, descolada da realidade do caso, isso já não é PBE. Vamos ao mito 2. A PBE quer acabar com as outras abordagens. Presta muita atenção nisso aqui. A PBE não é uma abordagem terapêutica. A gente já começa por aí. Ela não pertence à TCC, ela não pertence à análise do comportamento, não pertence à psicanálise, abordagem centrada na pessoa, humanismo, qualquer abordagem que seja. Ela é um modelo de atuação profissional que propõe critérios para a tomada de decisão clínica que sejam baseados naqueles 3 pilares que eu já falei no início do vídeo. Agora, uma coisa é verdade, a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, é atualmente a abordagem com maior número de evidências robustas acumuladas para uma variedade de quadros clínicos. E eu digo atualmente por conta do caráter dinâmico da ciência. Pode ser que novos dados surjam e que isso mude. Mas esse status atual da TCC não aconteceu simplesmente porque a PBE favorece a TCC, mas sim porque a TCC, desde a sua origem, se propôs a ser testada. O próprio Aaron Beck sempre incentivou a produção de pesquisas rigorosas. E outras abordagens podem, na verdade, devem ser pesquisadas também. A questão é a seguinte: não basta fazer sentido ou ser defendida por uma autoridade ou ter muita tradição dentro da psicologia. Para que uma linha de trabalho, para que uma abordagem seja considerada eficaz, por exemplo, ela precisa demonstrar isso com dados consistentes, em estudos bem conduzidos, que possam ser analisados criticamente por toda a comunidade científica. Em outras palavras, para uma abordagem ser considerada como científica, ela precisa sim se submeter aos critérios da ciência, e não o contrário. Não é o método científico, não é a ciência que tem que se adaptar a essa abordagem para que ela seja validada a qualquer custo.
Então, não, a PBE não quer acabar com as abordagens, mas ela convida com firmeza todas elas a se submeterem aos mesmos critérios de escrutínio científico. E aí a gente vai para o mito 3, que é a PBE se diz neutra. Bem, essa crítica geralmente vem carregada de um certo ranço filosófico, se eu posso dizer assim, e merece uma resposta cuidadosa. Essa ideia de que a PBE se apresenta como neutra costuma vir carregada de uma certa desconfiança, como se quem trabalha com base em evidências estivesse tentando negar que processos clínicos, por exemplo, são atravessados por cultura, por valores, história de vida ou até por posicionamentos políticos. Mas vamos lá, vamos por partes. Primeiro, ninguém aqui está dizendo que existe uma ciência absolutamente neutra, nenhuma prática clínica absolutamente neutra, e nem a PBE defende isso. Pelo contrário, ela reconhece que a investigação científica envolve escolhas, julgamentos, interpretações, valores, ou seja, envolve uma série de influências. Agora, existe uma coisa aqui que a gente precisa falar, e eu vou falar mesmo correndo o risco de ser cancelada. Infelizmente, existem profissionais que fundamentam quase toda a sua atuação em algumas ideologias, principalmente ideologias políticas, a ponto de transformar o espaço terapêutico em praticamente um campo de doutrinação política. Então, se neutralidade, no caso, for entendida como não impor ao paciente as suas próprias convicções políticas, então, sim, talvez os profissionais que atuam com base em evidências pareçam realmente mais neutros aos olhos daqueles que confundem a prática clínica com militância. Mas não empurrar uma ideologia tal, e olha que eu nem vou citar nomes aqui, não significa que você está ignorando contextos sociais, contextos históricos, culturais. Significa apenas que a intervenção precisa ser guiada pelo compromisso com o bem-estar do paciente e não por agendas pessoais do profissional. Então, só para resumir, porque eu acho que eu já falei até demais aqui, a PBE não é uma abordagem, não é uma receita de bolo e definitivamente não é um projeto de poder do capitalismo fantasiado de psicologia. É um modelo de tomada de decisão clínica individualizada que exige estudo, senso crítico, responsabilidade e, talvez, mais desafiador do que isso tudo, humildade intelectual para repensar certezas que a gente aprendeu a repetir sem questionar. E hoje eu trouxe alguns desses mitos, desses equívocos mais comuns, dessas ideias errôneas que são disseminadas sobre a PBE, mas eles estão longe de serem os únicos, tem muita coisa distorcida circulando por aí, e aos poucos a gente vai conversando sobre isso. Nos próximos vídeos eu quero continuar essa conversa, se você quiser acompanhar, já clica aí em seguir o canal e deixe seu like para eu saber que você gostou. Até o próximo vídeo.